Olá, ouvintes! Este é mais um episódio do podcast História com Z, projeto de extensão da Universidade Estadual de Goiás e do GT de Ensino de História e Educação da Ampul Goiás, dedicado à história e cultura indígena. Hoje, leremos e discutiremos o texto A Atuação dos Indígenas na História do Brasil, Revisões Historiográficas, da Maria Regina Celestino de Almeida, texto publicado no ano de 2017. Sejam bem-vindas todas as pessoas. Eu me chamo Eusébio Fernandes de Carvalho, sou professor no curso de História. Meu nome é Juan, eu sou graduando do 8º período de licenciatura pela minha História. Bom dia a todos, eu sou Analice. Bom dia. Bom, eu me chamo Beatriz, sou do curso de História, estou no 2º período. Bom dia, meu nome é Dailma, moro na zona rural, aqui do município de Goiás. Eu faço geografia, já estou no 6º período. A proposta original, quando o Juan apresentou essa vontade de fazer um podcast, eu também estava curioso, na época começando a descobrir, né, esse universo do podcast, que não é nada novo, mas é um dos meios de comunicação que mais tem crescido, né? Quando o Juan veio conversar sobre a ideia dele do podcast, eu apresentei um desafio que seria a gente inventar 3 personagens dentro da proposta do Juan de ser um podcast de história de Goiás, pensando um pouco em ensino de história, né? Eu apresentei como desafio a gente criar 3 personagens, por isso o Z, né, História com Z, que seriam 3 personagens. Na época nós não tínhamos nenhuma mulher no grupo, e aí a gente pensou os personagens todos masculinos, né? O que já demonstra um limite para a nossa proposta, que seriam os 3 personagens, eles incorporariam 3 dimensões, 3 posicionamentos, 3 exemplos de visão de mundo, né? Uma visão de mundo conservadora, reacionária, que seria, inclusive, chamado de Zé Reaça, né? O Z de Zé, o Zé Reaça, que seria essa pessoa que usa as informações históricas para defender o seu ponto de vista conservador, que nega a diversidade, que questiona a importância dos direitos da diferença, que nega aspectos históricos, né, que diz que não aconteceu nazismo, que diz que não existe mais indígenas porque os indígenas não estão mais morando na floresta, usa celular, esse tipo de visão de mundo, né, de posicionamento, que seria um posicionamento que a gente chama de conservador. Então esse personagem, o Zé Reaça, ele incorporaria todos esses valores que a gente vive e convive com eles cotidianamente. O segundo personagem seria o oposto, né, do Zé Reaça, que seria o Zé Revolta, que seria essa pessoa que usa as informações, que está constantemente com raiva da realidade, que tem uma vontade de transformar essa realidade, né, superando essas contradições, superando esses limites que a gente vive,
e que é altamente crítico, que se posiciona, não é? E o terceiro personagem seria uma posição neutra, né? O Zé Isento, que seria essa pessoa que nunca toma partido, que está sempre procurando um caminho do meio, que é essa pessoa que tenta contemporizar, não é? E ao mesmo lado e da mesma forma, quando a pessoa faz isso, né? Quando ela não toma partido, ela acaba incentivando e valorizando a quem está com o lugar de poder, né? Quem assume o lugar de poder. Então a proposta era, independente do tema que a gente estivesse discutindo, que a gente pudesse, de forma didática, até porque a gente pretende que as pessoas aprendam, né, a identificar esses posicionamentos, identificando esses posicionamentos, o posicionamento conservador, o posicionamento crítico e a suposta ausência de posicionamento, que isso servisse como uma estratégia de ensino-aprendizagem, para a gente identificar os discursos conservadores, a necessidade de superar esses discursos conservadores e que a gente pudesse usar esses três personagens, esses três Zés, né, como uma forma da gente aprender sobre nós mesmos, né, sobre quem nós somos e como a gente pensa e como a gente usa as informações. Bom, eu não sei se a gente conseguiu, né, Juan? Depois o Juan talvez poderia falar. A gente montou um roteiro, nós estudamos alguns textos, montamos um roteiro, gravamos um episódio piloto, supostamente incorporando esses três personagens, né? Eu acho que eu fiz o Zé Reaça. Quem que você fez, Juan? Eu fiz o mais radical, eu esqueci o nome. O Zé Revolta. Isso. E era fantástico, gente. O Eusébio como Zé Reaça, vocês não têm ideia como que era cômico. Não sei se era cômico ou se era vergonhoso. E o Lucas, que não está mais aqui participando com a gente, ele fez o Zé Isento, né? Então, isso. A proposta surgiu dessa forma. Assim, o projeto surgiu com essa característica e tomou esse corpo, né? A gente fazia encontros presenciais, nós gravávamos juntos e tal. Aí tudo mudou, né? Um novo mundo chegou, o apocalipse, e hoje a gente está vivendo no pós-apocalipse. Ou seja, de forma totalmente diferente e inesperada. Mas aí, a necessidade de retomar o projeto e o fato de ser remoto tem essas vantagens que a gente pode se encontrar, seja da chácara, né, de outras cidades, e também a gente pode gravar, é muito mais fácil para a gente gravar os encontros, e tem a necessidade da formação nessa área de história e cultura dos povos indígenas no Brasil Central, que é o espaço geográfico que a gente vive, né, o espaço geográfico e o espaço cultural que a gente vive, e que a gente precisa aprender sobre eles. E todas vocês aqui, todos nós, todas as pessoas aqui, são do curso de licenciatura. E esse debate tem que ser central para a nossa formação de professores e professoras, de futuros professores e professoras. A proposta por hora é que a gente faça leituras conjuntas de alguns textos e que eu disponibilizaria o áudio dessas leituras como episódios de podcast. Bom, então vamos lá. O texto que a gente vai ler e discutir hoje, ele se chama A Atuação dos Indígenas na História do Brasil. Revisões historiográficas. A autora desse texto é Maria Regina Celestino de Almeida. Esse texto foi publicado na Revista Brasileira de História em 2017, e agora eu leio um resumo do artigo. Para discutir a importância de incorporar os índios na história do Brasil como protagonistas, apresento uma reflexão sobre algumas mudanças historiográficas resultantes dessa incorporação, apontando a relevância acadêmica, social e política dessa prática. A inclusão dos índios em nossa história, na condição de sujeitos, tem propiciado novas interpretações sobre vários temas. Este artigo aborda alguns deles, priorizando minha pesquisa sobre os índios
no Rio de Janeiro, em perspectiva comparativa com outras regiões do Brasil. Lembrando que a história indígena articula-se com a história colonial e com a história nacional. O texto enfatiza a importância de estreitar diálogos entre os especialistas para compreensões mais complexas dos processos históricos. Do ponto de vista político e social, as novas interpretações históricas sobre os índios cumprem o papel essencial de desconstruir ideias preconceituosas e discriminatórias. Palavras-chave: protagonismo indígena, historiografia e história indígena. Quando os índios forem considerados sujeitos históricos e os múltiplos processos de interação entre suas sociedades e as populações que surgiram com a colonização europeia forem recuperados, páginas inteiras da história do país serão reescritas e ao futuro dos índios reservar-se a um espaço mais equilibrado e, quem sabe, otimista. Monteiro, 1995, página 228. Com essas palavras, John Monteiro finalizava em 1995 um capítulo sobre os desafios da história indígena no Brasil e conclamava os historiadores a enfrentarem a tarefa. 20 anos depois, até onde caminhamos? A questão proposta por este dossiê aponta para os avanços das pesquisas no campo da história indígena e convida para a importante reflexão já colocada por Monteiro no artigo citado. Refiro-me às indispensáveis articulações entre as histórias dos índios, as histórias regionais e, em perspectiva mais ampla, a história do Brasil. Afinal, como afirmou Hill, 1996, as histórias indígenas se entrelaçam com as histórias dos europeus desde que eles chegaram à América. Para a compreensão dos complexos processos históricos de formação e desenvolvimento das sociedades americanas, é imprescindível levarmos em conta a presença e o protagonismo significativos de inúmeros e distintos povos nativos do continente, que foram todos chamados de índio. Desde a década de 1970, a história do Brasil tem se renovado com novas abordagens sobre vários temas. Novas perspectivas teóricas e conceituais somadas à incorporação cada vez maior de diversos tipos de fontes e a contínua e crescente interlocução dos historiadores com os demais especialistas das ciências sociais tem propiciado leituras inovadoras sobre o nosso passado. A inclusão de novos atores e a preocupação em identificar suas ações, escolhas e interesses na dinâmica de suas trajetórias desconstroem visões generalizantes e simplistas, abrindo um leque de novas possibilidades interpretativas sobre os mais variados processos históricos. Cardoso, Wemples, 1997 e 2012. Sobre esses atores incluem-se cada vez mais os povos indígenas, cujo protagonismo, no entanto, passou a ser valorizado pelos historiadores apenas na década de 1990, Monteiro 2001. Desde então, o que tem mudado em nossa história? Qual a importância de incorporá-los como sujeitos? Embora ainda lentas, as mudanças, além de significativas, são de importância fundamental do ponto de vista acadêmico, social e político, tanto para os povos indígenas quanto os não indígenas. Então, o que a gente fez? Aqui a gente leu a parte introdutória do texto e quais são as ideias que a gente pode destacar nessa introdução. O que é importante diante do que foi lido sobre a introdução do texto? Na minha interpretação, Eusébio, eu considero que a autora ela vai discutir o porquê que a gente deve estudar a história indígena, né? E o porquê que ela é importante, principalmente para que os indígenas sejam não só vistos como primitivos e pessoas, né, que não foram sujeitos históricos, que essa história indígena ela vai dar uma revalorização desses sujeitos históricos como um processo da história do Brasil em si. Tanto é que ela vai dizer que esse estudo da história indígena vai mudar
não só a história dos indígenas, como a história do Brasil também, como ela é escrita, né? Bom, aqui, ó, nós temos um destaque que a autora faz, Maria Regina Almeida. Então, ela destaca aqui no texto que a importância dos indígenas, dos povos indígenas, serem pensados como sujeitos, né? E daí a ideia do protagonismo, tá? O sujeito histórico é aquele indivíduo pessoal e coletivo. Então, o sujeito histórico pode ser um grupo, pode ser um povo, que tem destaque na sua forma de articulação, na sua forma de produzir conhecimento, na sua forma de conviver em sociedade e na forma de resolver problemas, né? Então, a gente fala que um povo e uma pessoa, ele é um sujeito histórico quando a gente valoriza a ação desse sujeito para a gente entender aquele tempo, aquela cultura, aquele processo cultural. E, além de valorizar a dimensão dos povos indígenas como sujeitos históricos, ao estudar a história indígena, a gente tem que valorizar a interação dos povos indígenas com os outros povos colonizadores, não é? Essa dimensão ela é muito importante, que é a dimensão da troca, a dimensão da relação, porque a gente estuda muito a história da conquista do continente americano, sempre da perspectiva do europeu dominando o espaço do continente americano. E aí, ao estudar dessa forma, a gente não valoriza todos os conhecimentos, todas as trocas, todas as formas de conhecimento, de saberes, de fazeres, de tecnologias que os indígenas dominavam e que ajudaram, inclusive, esses europeus a dominarem esse território americano, né? Depois, na introdução, ela fala também o objetivo do texto, como o próprio título traz, é fazer um estudo, pensar um pouco sobre os estudos já produzidos sobre história indígena. Por isso que um termo que aparece aqui é historiografia, né? É um levantamento das obras de história sobre os indígenas. Então, esse texto tem essa preocupação de um levantamento historiográfico, de uma análise, de uma abordagem historiográfica sobre os povos indígenas no Brasil. Mais uma vez, essas histórias indígenas, a autora destaca que a necessidade dessas histórias indígenas serem articuladas num jogo de escalas, não é? E a gente precisa pensar essa história regional, local, numa dimensão mais ampla, relacionando essa história local com a história do Brasil e com a história da América, né, dos povos indígenas na América. E, outra vez, destacar que esses indígenas, não como objetos do conhecimento, mas como protagonistas do processo histórico. Então, é centrar a nossa observação na realidade desses povos. Observar o processo histórico a partir desses povos, e não o contrário, né? Nós, como sociedade colonizadora, construir uma narrativa, contar uma história a partir do nosso lugar de colonizados sobre eles. O exercício que se quer é o contrário, é tentar produzir um conhecimento da história a partir, tomando esses povos como protagonistas. E aí nunca esquecer que da quantidade de povos indígenas, não existe uma categoria universal, hegemônica, chamada índio. Não. Essa forma da gente se relacionar com os indígenas, usando essa palavra índio, esconde a diversidade dos povos indígenas, a quantidade diferente de povos indígenas, de culturas diferentes, de tecnologias diferentes, de saberes diferentes, de linguagens diferentes, de expressões religiosas diferentes, enfim. Cada povo indígena
produz saberes e fazeres e conhecimentos específicos. E a gente não pode desconsiderar essa diversidade. Ao contrário disso, a gente tem que destacar essa diversidade, né? Nós precisamos desconstruir, desaprender essa visão generalizante e simplista que a gente constrói, que a sociedade colonizadora e seus herdeiros, que somos nós somos os herdeiros da sociedade colonizadora. A gente aprendeu nas nossas famílias, na escola, a ver um índio, olha só a palavra, o índio, no singular total, no masculino, inclusive, né? O índio. A gente aprendeu na família, na escola, no ambiente cultural que a gente vive, a entender o índio de uma maneira hegemônica, de uma maneira generalista, de uma maneira que tira todas as diferenças e as diversidades dentro desse grupo que a gente chama índio, né? E a gente precisa desaprender disso. Não existe essa generalização. Esses povos são povos muito diferentes entre si, diferenças de saberes, de fazeres, de conhecimento, enfim, todas as diferenças culturais possíveis, né? Só que a gente nunca, pensando a história, pensando a sociedade, nós, herdeiros dos povos colonizadores, a gente não aprendeu a olhar para esses povos com os olhos de enxergar a diferença. Pelo contrário, a gente aprendeu a olhar para eles negando as diferenças entre eles, como se eles fossem um povo só, um grupo só, né? O índio, ok? Então vamos continuar. O lugar dos índios na história. Algumas reflexões. Os índios sempre estiveram na história do Brasil, porém, grosso modo, como força de trabalho ou como rebeldes que acabavam vencidos, dominados, escravizados, aculturados ou mortos. Suas ações não eram absolutamente consideradas relevantes para a compreensão dos rumos da história. Essas concepções, predominantes por tanto tempo em nossa historiografia, já não se sustentam. Inúmeras pesquisas não deixam dúvidas sobre o fato de que as ações e as escolhas indígenas deram limites e possibilidades aos processos de conquista e colonização das diferentes regiões do Brasil. Almeida, 2010. Cabe então perguntar como era e ainda é possível explicar tais processos sem levar em conta o protagonismo indígena. Como entendíamos a vitória e o domínio dos portugueses sobre milhares de povos guerreiros? Como explicávamos o sucesso de apenas 2 das várias capitanias hereditárias, quando as outras só sobravam diante dos ataques indígenas? Como podiam alguns degregados ocupar postos chaves nas sociedades nativas que lhes permitiram fornecer o imprescindível auxílio aos portugueses? Como conseguiam 2 missionários controlar centenas de índios nas aldeias coloniais? Como explicávamos essas e tantas outras questões de nossa história sem considerar o protagonismo indígena? Como e por que vários povos considerados extintos e, por longo tempo, excluídos da história do Brasil, estão hoje ressurgindo no cenário político e acadêmico do país? A pouca importância dada às atuações dos índios e o apagamento de suas identidades étnicas construíram-se pari passu com a supervalorização do desempenho dos colonizadores em narrativas eurocêntricas e preconceituosas que davam conta de responder às questões citadas. Heróis ou vilões, os poderosos portugueses teriam sido capazes de dominar milhares de povos guerreiros, catequizá-los e discipliná-los, fazendo-os trabalhar e defender a terra como fiéis e submissos servidores do rei. Com leis que oscilavam entre o apoio à prática de violência e de proteção aos índios, os portugueses e, posteriormente, os brasileiros teriam conseguido vencer, civilizar e ou manipular inúmeros povos em proveito próprio, submetendo-os completamente, até fazê-los desaparecer sem deixar vestígios. Essa crônica de extinção, que como afirmou Monteiro, 1995, por tanto tempo caracterizou as abordagens históricas sobre os índios no Brasil, era, de fato, coerente com as perspectivas históricas e as políticas indigenistas vigentes no século XIX e em boa parte do século XX. Guimarães, 1988, Monteiro, 2001,
Codoma, 2009, Almeida, 2010. As narrativas de conquista e colonização enalteciam a ação heróica e desbravadora dos portugueses, enquanto os índios pareciam ser facilmente vencidos, catequizados e transformados por ele. Nós, nos anos de 1960 e 1970, uma historiografia de base marxista, propulsora de chamada História dos Vencidos, criticava essa abordagem como denúncia sobre as atrocidades cometidas contra os índios. Desconstruíam o caráter heróico dos nossos colonizadores, porém mantinham a perspectiva antes de supervalorização do seu desempenho, na medida em que consideravam os índios como vítimas incapazes de agir diante da violência de um sistema no qual não tinha outra alternativa a não ser a fuga, a morte pela rebeldia ou a submissão aos dominadores. A mensagem subjacente em narrativas como essa, nas quais um grupo, na condição de herói ou vilão, vencia, dominava e anulava o outro, enquanto agente social, parece bem clara na afirmação da superioridade de uns sobre os outros. Predominantemente em nossa historiografia, e continuamente alimentada pela mídia e pelas narrativas históricas em escola, colégio e universidades, essas ideias foram facilmente incorporadas no imaginário da população brasileira, com imensos prejuízos para todos, mas principalmente para os índios. Duplamente violentados, como afirmou Carnélio da Cunha em 1992, pois além de terem enfrentado as trágicas consequências dos processos históricos vivenciados, sofreram e ainda sofrem os efeitos da história disciplina na qual configuram em papéis secundários e depreciativos entre as posições de vítimas passivas. Historicídio, nas palavras de Hill, 1996, que contribuiu para reforçar em nossa sociedade ideias preconceituosas e estereotipadas sobre eles. Isso. O que seria esse historicídio, então? O que é isso de historicídio? Como foi que a história, ao longo dos anos, assassinou os povos indígenas? De que forma? Pelo que eu estudei na escola sobre os índios, realmente, assim, não falava muito sobre eles, falava mais sobre os portugueses, da chegada, que eles chegou arrasando e tal. E foi isso que aconteceu mesmo. Falava que eles ou era catequizado ou fugia. Falava até assim que eles precisavam pegar escravos para trabalhar porque os índios fugiu, não aceitou ser escravizado. É como assim, se fosse ou ser submisso ou foge. Então, eu acho que isso é excluir da parte da história o protagonismo deles. Como que a história assassinou a história indígena? Essa história que a gente aprende na escola, essa história de disciplina, essa história que tem o livro didático de história, o professor de história, como é que essa história disciplina assassinou a história dos povos indígenas? Eu acho que é como a Beatriz falou aí, porque os portugueses, eles tinham a escrita, eles tinham como deixar escrito a versão deles, e já os indígenas não tinham, então acho que por isso que ficou mais em destaque a parte da chegada, mas não falou muita coisa dos indígenas. Só coisa assim, que não era tão bom para eles, né? Acho que talvez porque os indígenas, eles não tinham, a escrita, essas coisas ainda, não tinha esse conhecimento, não tinha como eles registrar como foi a chegada dos portugueses para eles, mas os portugueses teve como registrar como os indígenas, eles reagiram, mas não teve como os indígenas escrever aquilo como os portugueses reagiram ao ver. Não sei se vocês entenderam bem, mas era mais ou menos isso. Sim, o poder da escrita, né? De contar a história. Entendeu? Sim. É tipo assim, coloca os índios como se fosse... Assim, quando eu estudei nessa época, eu pensava assim, meu Deus, só pode ser bobo. Trabalhar para ganhar bugiganga, sabe? A interpretação que eu tinha assim, na época da escola era isso, porque ensinavam isso, né? Que os índios trabalhavam, pegando o Brasil, sei lá, em troca de bugiganga, algumas ferramentas que eles não tinham. Uma redução, na verdade, né? Porque se passa a imagem do índio como o pobre, o coitadinho, o não civilizado. Sempre dentro da história se colocou dessa maneira. O europeu como o superior e o índio como o subordinado.
Tanto é que eles são os primeiros a serem escravizados. Né? E dentro do próprio catolicismo, quando é iniciado esse Brasil, é colocado isso, né, do índio como pobrezinho, como o endemoniado, aquele que precisa ser curado, precisa ser transformado. E essa transformação já começa a partir daí. Eu estou partindo, principalmente quando eu fui fazer a leitura desse texto, eu notei que a autora ela sempre remete àquilo que ela propõe no título dela, né? Que o título dela é A Atuação dos Indígenas na História do Brasil, Revisões Historiográficas. Então, a autora ela vai sempre remeter a algo como o protagonismo, ela repete essa palavra, essa frase, na verdade, várias vezes, né? Ao protagonismo do indígena na história. Ela propõe sempre que a gente renove aquilo que a gente saiba sobre os indígenas por meio da historiografia. A historiografia, como a gente conhece, principalmente a historiografia brasileira, essas histórias dos indígenas, no nosso caso aqui de Goiás, né, como que a Anhanguera colocou fogo na aguardente, e essa aguardente foi usada como persuasão para dominar os povos indígenas, né? Ela quer desmentir justamente essas questões, de tirar o índio como uma pessoa passiva da história. Então, os índios, eles tinham interesses próprios, eles tinham relações políticas dentro das próprias povos, né, das próprias etnias. Então, geralmente, as pessoas elas atribuem o indígena apenas como uma mão de obra e colocam ele em um meio de passividade. Então, esse título da autora, ele é primordial, ao meu ver, para a gente entender o próprio texto, né? Que é justamente a proposta principal dela. Então, é retirar os indígenas como força de trabalho, como ela coloca no início do texto, como rebelde, como vencido, como dominados, e colocar eles como protagonistas da própria história, né, que é uma história construída a partir de interesses deles, por exemplo, objetivos que eles tinham, né, e tanto é que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, que esses interesses, esses objetivos, eles usavam, na verdade, as ações dos colonizadores, dos portugueses, por conta de interesses próprios, né? A Beatriz falou que quando a gente aprende sobre a história indígena na escola, a visão que a gente conclui depois da gente estudar, né, a forma como é ensinado a história deles para nós, a visão que a gente conclui é que os indígenas são pessoas bobas, pessoas com dificuldades intelectuais, pessoas passivas, pessoas que são manipuladas. E isso não é resultado do juízo de valor do estudante. Não, esse é o resultado da forma como a história é ensinada. A história é ensinada para que a gente aprenda, que a gente conclua que esses povos são povos inferiores, são povos menos inteligentes, são povos menos poderosos, são povos que não têm conhecimento, que não domina tecnologia, que não produziu filosofia sobre a vida deles, sobre o mundo deles, né? Então, a gente é ensinado a ter essa conclusão, não só sobre o indígena, mas também sobre os africanos escravizados, sobre as mulheres, não é? Então, para a gente reagir a essa conclusão, a gente tem que colocar o indígena como protagonista, como bem trouxe aí o Juan. Como é que a gente reage a isso que a gente aprende na escola? Que os não é que a professora está ensinando, gente, que o indígena é bobo. Não é. A professora não vai falar isso em sala de aula, e nem o professor. Mas o jeito que se ensina essa história, a gente conclui que o indígena só pode ser bobo. Porque como é que ele é manipulado dessa forma? Como é que ele não tem expressão? Como é que ele não tem conhecimento? Como é que ele não produz resistência? Então, se a gente não aprende isso, a gente aprende só a parte da dominação, a gente vai concluir dessas aulas, desses estudos, que esse indígena ele é inferior. E isso é um interesse, isso é proposital, tá?
isso favorece nós, herdeiros dos colonizados, a continuar retirando os direitos indígenas. De que forma? De uma forma muito direta. Por exemplo, o agronegócio, para ele se expandir, já chegou numa limite, né? Numa fronteira agrícola. Para onde o agronegócio pode se expandir? Para as terras indígenas, para as reservas demarcadas, inclusive para reservas que nem foram demarcadas ainda. Então, interessa aos herdeiros dos colonizadores que os indígenas sejam compreendidos como pessoas inferiores. Até hoje interessa. Esse preconceito, essa coisa errada que a gente conclui de que eles são inferiores, é positivo e atende aos interesses de quem quer tomar a terra deles, de quem quer derrubar a floresta para fazer pasto, não é? De quem quer fazer mineração nas terras indígenas, inclusive como os indígenas não são tratados pela sociedade como iguais, mas como inferiores, não é? Esses indígenas são colocados numa situação de empobrecimento muito forte. E aí eles vão fazer negociações, inclusive negociações que vão desvalorizar eles mesmos. Mas por que eles fazem isso? Aceitando, às vezes, contrabandear madeira desmatada de forma ilegal, aceitando que alguns garimpeiros façam garimpo nas suas terras. Por que os indígenas vão aceitar e vão fazer coisas que são contrárias ao próprio interesse deles? Porque eles estão numa situação de muita fragilidade enquanto povo. Não estou dizendo pessoalmente, um indígena ou outro que tem muito dinheiro por conta dessas ações e que vai ter muita grana, que vai comprar caminhonetas caras. Não estou falando desses casos isolados, estou falando enquanto grupo, enquanto povo, né? Imagina só, esses indígenas que autorizam de forma ilegal o desmatamento. Esse desmatamento vai ter um limite, ele vai acabar uma hora. E aí esse povo não vai ter mais o que vender para desmatar, o que concordar para o desmatamento ilegal. Entende como eu estou tentando desenvolver esse raciocínio para dizer que, às vezes, algumas pessoas, algumas lideranças indígenas, eles tomam atitudes erradas, levadas pela situação de fragilidades que nós, sociedade herdeira dos colonizadores, imputamos a eles. Não é? Então a gente precisa fazer esse entendimento mais geral do processo, para não dizer, os indígenas, eles querem mesmo vender a floresta. Está concordando com o desmatamento ilegal. Eles estão concordando com a mineração, né, o garimpo ilegal. Então, eles não têm direito à terra deles. Está vendo a conclusão? Todas as conclusões levam a gente a desacreditar do indígena, a retirar do indígena os direitos, poucos direitos que eles têm. Até aconteceu, assim, no passado, eu fiz uma viagem para o Porto Seguro, e lá, as aldeias, eu tive a impressão, assim, que elas virou ponto turístico. O povo vai lá, vê a cultura deles, eles vendem aquilo. E aí fica um preconceito, assim, porque muitos montam umas barraquinhas, vendem algumas coisas e tal. E aí fica assim, nossa, tipo, que eles estão vendendo, sei lá, raízes e tal. A impressão que eu tive quando eu fui é que eles estão colocando as aldeias e tudo mais, a cultura deles no mercado, a própria cidade, assim, sabe? E isso remete muito a remete muito a um pensamento que a gente tem sobre a cultura propriamente dita, né? Por exemplo, aqui em Goiás, que é a cidade que eu estou, a gente tem uma cultura de valorização dos portugueses, principalmente, né? Porque remete-se à cidade de Goiás como uma cidade colonial. Então, costuma-se, né, valorizar muito a cultura europeia, a cultura dita
civilizada, por exemplo. Então a gente tem esse costume, né, de querer valorizar aquilo que vem de fora, mas não valorizar aquilo que os indígenas, por exemplo, demonstram com a cultura deles. Então é muito importante que a gente tenha esse filtro, talvez, para também não demonizar, por exemplo, a atitude deles de valorização da própria cultura, de demonstrar também um ponto de vista deles como sujeito histórico, porque eles também têm a cultura oral, oralidade, né, indígena, ela é muito forte e é uma cultura que vai passando de gerações a gerações, né, pelos líderes indígenas. Então, eles também têm essa questão de querer valorizar o próprio ponto de vista. Analice, você lembra, e a Beatriz, que tiveram lá em Porto Seguro, vocês lembram qual é o nome dessa etnia? Qual é o nome desse povo que vocês viram, que vocês visitaram? Eu não fui assim, dentro de uma aldeia. Era tipo ali na beira da estrada, e você entrava lá e eles faziam assim, apresentação, aí tinha as lojinhas, as barraquinhas, vendia os objetos. Assim, dentro da aldeia, igual ela falou, que tinha gente que nem falava o idioma de português, né? Isso aí eu não conhecia, não. Mas aí eu acho que lá não tinha nome, ou eu não me lembro. Tem umas filmagens aqui, depois eu vou procurar e põe lá no grupo. Pataxós, professor. Pataxó? Isso, esses são os pataxós, eu lembro muito bem. Você visitou então uma aldeia, você fez uma visita guiada numa aldeia Pataxó. Isso, e por todo o percurso onde o descobrimento aconteceu, lá na Cabralha, lá mesmo no Porto Seguro mesmo, onde lá dentro do mar que eles fizeram aquela parede de pedra que deu o nome Porto Seguro, no próprio barco tá lá ainda. E lá no Pará, professor, onde eu vivi quase 2 anos, são os Caiapós, índios Caiapós. Qual região do Pará? Qual município, Analice? Tucumã, São Félix do Xingu. São Félix do Xingu. E lá são os Caiapós. Isso. Uhum. Muito bem. Inclusive, tem uma professora amiga minha, lá de São Félix do Xingu, ela fez doutorado no Rio de Janeiro e a tese dela foi criar dicionário dessa língua. Eu perdi o contato com ela, mas acho que ela já até conseguiu já esse dicionário. Eu acredito que o dicionário dela já esteja pronto. Bom, a gente falou sobre o historicídio e agora a gente vai retomar a leitura do texto. Ainda muito presentes no senso comum da população brasileira, essas ideias, além de extremamente danosas à autoestima dos índios, reforçam entre os não indígenas sentimentos preconceituosos e discriminatórios que resultam em atitudes de intolerância e violência contra eles. Desconstruí-las é tarefa essencial dos historiadores. É o que tem sido feito nas últimas décadas, com resultados ainda bastante acanhados em face das imensas dificuldades em desconstruir concepções tão profundamente arraigadas. Porém, não se trata apenas de repensar a trajetória dos povos indígenas em situações de contato, como tem sido feito por inúmeras pesquisas em diferentes regiões do Brasil. O mais difícil e fundamental é incorporar essas pesquisas para repensar a própria história do Brasil, como alertava Monteiro em 1995. A proposta deste dossiê é um passo importante nessa direção. Sabemos que a realidade, de fato, não se divide e a compartimentalização do saber histórico em vários campos de estudo atende à necessidade de especialização, diante da complexidade dos objetos de análise que exigem recortes cada vez mais estreitos do ponto de vista temático, temporal e espacial. Daí a importância do diálogo contínuo entre os especialistas, de forma a superar interpretações estanques que limitam as possibilidades de análise. Se os avanços
historiográficos nas diversas áreas da história têm contribuído de forma essencial para repensarmos as histórias dos índios. Essas últimas vão, cada vez mais, propiciando novas compreensões sobre diferentes temas. Alguns deles têm sido trabalhados por historiadores em diferentes regiões do Brasil, fundamentando novas interpretações sobre nossa história. Para responder à questão colocada no dossiê, refletindo sobre o que muda em nossa história, com a incorporação dos índios como protagonistas, vou abordar alguns deles com base em minha própria experiência de pesquisa sobre os índios e aldeias do Rio de Janeiro. Protagonismo indígena na história do Rio de Janeiro. Novas interpretações. O olhar antropológico sobre as fontes históricas nos leva a desvendar os diferentes significados que os mesmos objetos, comportamentos e acordos podem ter para grupos e indivíduos social e etnicamente distintos. Mintz, 2010. Analisar a documentação, focando os índios e os significados próprios por eles atribuídos aos novos artefatos, relacionamentos, condutas e instituições que passavam a fazer parte de seu cotidiano pós-contato, nos leva a compreender os processos de conquista e a ocupação da terra de forma mais ampla e complexa, sem desconsiderar o tamanho da violência contra os índios e as condições desiguais de negociação entre eles e os europeus. Podemos observar que, apesar de restritas, suas atuações impuseram uma série de limites aos colonizadores. As narrativas históricas, sem dúvida, se alternam quando incorporamos os índios na condição de protagonistas, como pretendo demonstrar abordando alguns temas sobre os quais tenho trabalhado. Olha só o que a autora coloca aqui, ó. Quando a gente observa os indígenas como protagonistas, ou seja, quando a gente se propõe a entender como se deu, né, a história da perspectiva dos indígenas, a gente percebe a resistência dos povos indígenas a esse exercício do colonizador de dominar esse indígena, de se apropriar das terras e das riquezas desse indígena, ou de fazer negociações para estabelecer parcerias, não é, no processo colonizador, usando um povo indígena como exército para enfrentar e para vencer outros povos indígenas. Então, quando a gente observa os indígenas como protagonistas, quando a gente estuda a história a partir da história indígena, da perspectiva indígena, a gente percebe que esse processo de dominação, ele aconteceu sim, é fato, mas houve resistências, né? Ainda há resistência desses povos, até no sentido mesmo de uma colonização total. O fato de até hoje nós termos povos indígenas que não falam português é muito importante para a gente ver que esse processo de aculturação, esse processo de colonização, ele nunca foi e ele não é, e possivelmente, né, a gente espera, a nossa esperança é que ele nunca será total. Esse processo de dominação de um povo sobre o outro, ele nunca será total, porque até hoje nós temos povos indígenas que estão vivendo a sua cultura, que estão vivendo nas suas terras, que estão vivendo a partir dos seus valores, de forma difícil, né? De forma cada vez mais difícil, mas o fato deles existirem, deles serem como são e de estarem como estão, mostra que esse processo de colonização, de domínio, esse processo de violência, esse processo de escravização, de submissão do outro, ele tem limites. E ainda bem que é assim, né? Isso dá esperança para a gente. Guerras indígenas e guerras coloniais. Qual é a próxima pessoa para ler? As narrativas históricas sobre a conquista do Rio de Janeiro sempre incluíram os índios,
Afinal, o território foi conquistado mediante uma guerra violentíssima, na qual participaram todos os segmentos sociais da colônia, autoridades, missionários, colonos e povos nativos de diferentes etnias. Ao focar o olhar sobre estes últimos, procurando compreender suas relações com os europeus a partir de seus próprios interesses, descortinamos um panorama complexo e dinâmico sobre as guerras e as ações dos personagens envolvidos. A identificação dos diferentes grupos étnicos que responderam ao contato com os europeus de formas distintas demonstra esquemas simplistas que apresentavam os combatentes em blocos monolíticos e cristalizados, nos papéis de aliados ou de inimigos. No Rio de Janeiro, ao invés de franceses e tamoios de um lado, portugueses e temiminosos de outro, percebemos uma complicada rede de alterações na qual circulavam os diferentes subgrupos tupis em um vai-e-vem de acordos e disputas entre si e com os europeus. Mudavam de um lado frequente conforme as circunstâncias e seus interesses, que se modificavam com as experiências do contato. Muito bem. Então, gente, olha que interessante. Eu queria chamar a atenção por uma dificuldade que nós temos com a língua. Olha só, a gente tem dificuldade inclusive de falar. É óbvio, né? Porque não é a nossa língua, a gente está acostumado, mal é mal, né? Mal é mal e a gente está acostumado com o português. E a gente ainda fala muita coisa errada a partir da perspectiva culta da língua, né? Mas eu queria chamar a atenção para a necessidade e para a importância da gente aprender a pronunciar. Lembra que eu perguntei para Analice e para Beatriz sobre quais eram os povos que elas visitaram, né? E justamente foi uma provocação nesse sentido. É importante que a gente faça um esforço da gente lembrar dos nomes dos povos, dos nomes das etnias, e que a gente faça um esforço para aprender a pronunciar esses nomes. A gente aprende a pronunciar o nome de alguns povos da perspectiva do colonizador. Então, por exemplo, muitos desses termos que a gente usa para fazer referência a determinado povo nem é o termo que eles mesmos se atribuem. A gente aprende a usar Carajá porque é o nome que os vencedores faziam referências a eles. Mas se a gente for aprender a forma, o nome que eles mesmos se dão, a gente vai ver que é diferente. E a gente precisa estar atento. Às vezes, a maioria das vezes, a gente nem aprende esse nome que os vencedores deram a eles. Ainda mais os nomes que eles mesmos se dão. Então, a gente tem que ter atenção com isso. Mas por que eu estou falando isso tudo? Por conta da importância da gente se colocar, da gente se esforçar para aprender a pronunciar o nome, mesmo que seja esse nome que o vencedor deu, até a gente aprender o próprio nome que eles se dão. Então, tamoio, a gente tem mais costume, né? A gente consegue pronunciar de forma mais tranquila, porque tem café tamoio. Enfim, tamoio é uma palavra que circula com certa facilidade no nosso universo de vocabulário. Mas, por exemplo, temiminós, não. Né? Tanto é que a gente tem facilidade para dizer tamoio, mas tem dificuldade para dizer temiminós. E assim, nós temos muitos outros casos, né? De ter dificuldade de pronunciar o nome dos povos. Então é importante a gente ter consciência e ter a sensibilidade de se obrigar a aprender a pronunciar esse nome, mesmo que seja o nome que o vencedor deu, e depois a gente aprender e conhecer qual é o nome, o termo que eles mesmos se atribuem. Na nossa primeira versão do podcast, né, digamos assim,
Eu me lembro que eu estudei aquele livro da Marivone Chaim, Aldeamentos Indígenas em Goiás, salvo engano, no qual ela fazia um pouco dessa discussão. Ela dizia que, eu me lembro vagamente, tá? Só para reiterar, ela dizia que muitas vezes esses nomes gerais que a gente dá aos povos indígenas é atribuído a partir do olhar do colonizador, como você mesmo disse, mas a partir de um olhar pejorativo de uma etnia quanto à outra, né? Pejorativo no sentido de conflituosa quanto à outra. E muitas das vezes os significados dessa palavra atribuída aos outros povos era, por exemplo, sobre gentios da língua travada, que eu me lembro que era deixa eu só dar uma olhada aqui, que era os Goiá, salvo engano, que significava bárbaro, inimigo, né? Então, muitas das vezes tem esse olhar preconceituoso também. Então, é importante a gente ver o ponto de vista dos próprios indígenas, como que eles se identificam, né? Como a partir da palavra que eles atribuem a eles mesmos. Muito bem. Eu estou aqui olhando o Adalberto. O Adalberto é o estudante da geografia ou é da letras, daí do campus Cora Coralina? Ele é Carajá, só que o nome que eles se dão para o povo dele é Aue Uptabi, e a gente conhece eles por Carajás, né? Mas quando você vai perguntar, que povo você pertence? Aí ele vai falar, sou do povo Aue. E aí, o Juan trouxe a expressão gentil. Gentil é uma expressão genérica que o colonizador português usava para fazer referência às pessoas que eram nativas daquele lugar. Então, os nativos da terra eram os gentios da terra. E é dessa palavra gentio, G-E-N-T-I-O, gentio, que deriva a palavra gente, que a gente fala, a gente vai fazer uma prova, fazer uma viagem, um passeio, né, no próximo semestre. Então, essa gente é muito mal educada. Então, essa palavra gente é uma palavra que ela ainda está muito presente no nosso vocabulário, uma palavra genérica, e que ela está presente, os colonizadores portugueses usavam essa palavra para fazer referência a esses povos nativos, né? Então, gentio da terra é um sinônimo para indígenas, sejam os indígenas americanos ou os indígenas africanos, né? Os gentios da terra, os naturais do continente africano. Então, o Juan trouxe a expressão gentio da língua travada, né? Então, gente da língua travada. Uai, que língua travada é essa, moço? Que história é essa? Língua travada porque não é a sua? Então, a sua língua é a língua não travada. A língua que você não entende, aí você colonizador português, você chama de língua travada, ou seja, a língua do outro é travada, a sua não. Mas nunca se coloca na dimensão de pensar também que a sua língua, colonizador português, na perspectiva do indígena, também é travada. Eles também não vão entender o que você está falando, eles também vão achar diferente, estranho a sua língua. Eles também vão chamar a sua língua de travada. Está vendo como a mudança da perspectiva ela é fundamental para a gente aprender outras histórias? Uma coisa é a gente estudar a história da perspectiva do vencedor, do colonizador, do português colonizador. Outra coisa, e aí a gente vai aprender muitas coisas diferentes, quando a gente muda o lugar e a gente começa a estudar a partir dos indígenas colonizados, não é? Como é que vocês acham que aconteceu a comunicação? Quando um grupo totalmente desconhece o outro, não sabe nada, e está em contato pela primeira vez. Como é que acontece a comunicação? Pelo menos nos livros didáticos fala que a comunicação houve através que
os indígenas ofereceram seus objetos, cocás que fala, seus colares, e eles receberam e deram alguma coisa em troca, e começou. Como é que... Deixa eu refazer a pergunta da Beatriz. Beatriz, vamos supor que por algum motivo, qualquer motivo, você encontra uma pessoa, por exemplo, uma pessoa do Japão, um japonês, e você não sabe nada de japonês, a pessoa não sabe nada de português. No primeiro contato, como é que vocês vão se comunicar? Como é que vai ser a comunicação entre vocês? Vai usar o Google Tradutor. Expressão facial. Expressão facial, o que mais? Corporal. Trocas simbólicas também, penso eu. Trocar coisas importantes entre vocês? Dar um objeto, dar alguma coisa? Num primeiro momento, essa comunicação ela é totalmente difícil. Muito difícil. E ela vai gerar, inclusive, problemas, conflitos, desconforto. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém que você não entende nada da língua da pessoa. Vocês já tiveram essa oportunidade? Vocês já tiveram numa casa, vocês já fizeram uma viagem, que você chega num lugar que você não fala nada, não entende nada da língua? Sim, na aldeia. Só que lá a gente tinha o João, que era o tradutor, né? O tradutor. Uhum. Eu tive algumas experiências semelhantes quando eu fiz meu estágio no Museu das Bandeiras, né? Quando eu trabalhava na parte arquivística. E às vezes eu fazia algumas mediações lá também. E algumas vezes, poucas vezes, foram alguns indígenas da etnia Carajá, justamente porque são próximos daqui, né? Também. E eles foram lá, só que assim, eu mesmo, sobre a minha experiência, eu consegui me comunicar bem pouco com eles. Alguns deles sabiam, né? Sabiam assim, né? No sentido de eu não saber também a língua deles. E a comunicação foi um pouco debilitada quanto a isso. Eu não consegui me expressar conforme eu queria, e justamente porque a gente tem essa sensação de estranheza, né, de diferente, né, aquilo que é diferente a gente não consegue às vezes lidar muito bem com isso. Mas foi uma experiência, apesar de tudo, foi bem bacana, porque assim, lá dentro do próprio Museu das Bandeiras tem algumas exposições sobre a etnia Carajá, e eles me ensinaram bastante também, por mais que foi um pouco debilitada, mas eles colocaram também o ponto de vista deles sobre as bonecas Carajás, sobre... tem uma espécie de túmulo, digamos assim, de caixão, né, que eu me esqueci o nome, eu vou pesquisar aqui. Urna. E eles Urna funerária. Isso, justamente. E eles me explicaram também qual que é o simbolismo daquilo, né? Explicaram, por exemplo, que eles não usavam aquilo só como urna funerária, eles usavam também para armazenar comida, então talvez, por exemplo, seria uma interpretação equivocada. Mas é interessante essa distinção de culturas. Muito bem. Então, eu fiz essa pergunta justamente para a gente exercitar a nossa imaginação histórica, né? Como é que era no passado? De alguma maneira, essas experiências de contato com a diferença, elas são muito difíceis no começo, né, Beatriz? Então, o primeiro contato é sempre um primeiro contato muito limitado, um contato que vai produzir desentendimento, você vai falar alguma coisa e não vai ser entendida, a outra pessoa vai se expressar de uma forma, você não vai entender e vai tentar interpretar a partir da sua forma, e aí você pode interpretar errado, você acha que a pessoa está fazendo uma coisa e significa outra, mas você nunca vai saber no primeiro momento. Então, esse primeiro contato é sempre difícil, a comunicação é sempre limitada e vai produzir tensão, vai produzir desconforto e vai produzir mal entendimento de ambas as partes. Com o passar do tempo, é possível
que com a convivência, mas aí precisamos de tempo, né, de dias, de meses, a gente consiga ir estabelecendo uma comunicação mínima, e essa comunicação ela vai aumentando, ela vai se melhorando à medida que a gente conhece o outro e a gente passa a aprender a usar a linguagem do outro. Mas isso precisa de tempo, né? Precisa de convivência, precisa de conhecimento, precisa muitas vezes de muita disposição, de muita boa vontade, de muito trabalho mesmo. Para você aprender uma outra língua, você precisa de muito trabalho, que é mais ou menos o que a Analice falou aí da conhecida dela, né, que fez um dicionário de determinado povo lá no Pará. Ok? Nós não indígenas do Brasil, que eu vou colocar, cada região, cada estado tem um dialeto, um jeito de falar, mas a gente fala português, todo mundo entende. Tem uma palavra ou outra que a gente não sabe o significado, mas dá para entender. E os indígenas do Brasil todo, cada um tem sua fala, mas quando eles se encontram, eles conseguem comunicar? Depende do tronco linguístico. Nós temos 2 grandes troncos linguísticos. Funciona muito parecido com o que a gente fala das línguas latinas, né? Tipo o italiano, o francês, o português, o espanhol. São línguas que têm uma origem em comum, que é o latim. Então, a língua latim deu origem a outras línguas. A mesma coisa acontece em vários lugares do mundo, né? Os troncos linguísticos. Isso acontece na África, na Ásia, isso acontece na América. Então, nós temos troncos linguísticos que vão originar, com o passar do tempo, outras línguas. E aí nós temos o Tupi-Guarani e nós temos outros troncos linguísticos no continente americano. Então, se o povo ele faz parte do mesmo tronco linguístico, ele divide com outro povo a origem linguística, a língua vai mudar, mas uma palavra ou outra eles conseguem entender. Mas sim, esses povos, nós falamos, nós falamos não, né? Eu falo mal português, mas existem 273 línguas indígenas no Brasil. Só no Pará é 58, né? Confiram aí, dá um Google aí, confiram esse dado para mim. Quantas línguas indígenas existem no Brasil? No Pará são 58 diferentes. Olha, 58 diferentes. E existe índio no mundo todo? Sim. Só um minutinho. O número levantado pelo IBGE é que línguas falantes, tá? Ou seja, são línguas vivas. Os idiomas que já morreram, né? Ou que todas as pessoas que falavam aquele idioma morreram, ou que elas desaprenderam. Os descendentes deixaram de praticar a língua e a língua morreu. Então, as línguas vivas indígenas no Brasil, segundo o IBGE, são 274 línguas faladas hoje no Brasil. E essas 274 línguas, elas são divididas entre 305 etnias. Significa que tem etnias diferentes que têm uma mesma linguagem, ok? E aí a outra pergunta é se existem indígenas no mundo todo. Sim, em todo lugar do mundo tem os povos originários. Por exemplo, na Europa, nós temos os povos originários. Assim, se a gente for pensar historicamente, é muito difícil a gente falar em povos originários, porque a gente aprendeu que o processo de povoação do planeta Terra, ele começa com a espécie humana se originando na África. E aí, aos poucos, essa espécie humana ela vai se deslocando geograficamente para outros espaços. A gente chama isso de povoamento, né? Então, aquela espécie humana que se constituiu no continente africano foi se separando,
foi se deslocando ao longo do tempo até povoar toda, quer dizer, grande parte, né? Nós temos espaços não povoados, ainda bem, do planeta Terra, mas o planeta Terra foi povoado por uma mesma origem, né? Se a gente remota muitos anos atrás. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que não existe ninguém originário. Não existe ninguém originário, porque dependendo do tempo que você observa, aquele grupo não estava ali. Por exemplo, os grupos indígenas no continente americano, nós temos os registros mais antigos, que agora de cabeça eu não vou conseguir te dizer, mas significa que antes desse registro não tinham pessoas no continente americano. Então, as pessoas que foram encontradas, né, os registros mais antigos no continente americano, me mostram que as pessoas que, tipo assim, os ancestrais desses povos indígenas, eles vieram de outro lugar. E aí existem teorias de povoamento do continente americano, que são teorias que o continente americano, ele possivelmente foi povoado por meio do Estreito de Bering, em cima, lá no Alasca, não é? Então, os povos do extremo asiático, eles, por conta da glaciação, fez-se uma espécie de uma ponte de gelo e eles conseguiram passar pelo aquele lugar e chegar no continente americano. Existem outras teorias de que povos marítimos, né, do extremo asiático, do continente asiático, por meio de navegação, chegaram ao continente americano. Existem teorias, inclusive, de pessoas africanas que chegaram por meio da navegação no continente americano. Então, são várias teorias para explicar a presença dos povos indígenas aqui no continente americano. Eu estou dizendo isso, Annalise, para você fazer um exercício de imaginação, para você pensar e perceber que no planeta Terra, em alguma medida, as coisas aconteceram dessa forma. Então, nós temos um tempo que a Europa não tinha ninguém. E aí a Europa começou a ser povoada. A gente estuda muito isso quando a gente está estudando história antiga e fala, os povos helênicos. Os povos helênicos eram constituídos por grupos, papapá. Os povos bárbaros, lembra da Idade Média? A invasão bárbara. A Europa é invadida pelos bárbaros que vieram do leste europeu, que vieram da Ásia. Então, se a gente observa historicamente, tudo é troca. Tudo é troca, né? Então, a gente tem indígenas em todos os lugares do mundo, dependendo do tempo que você está observando. É óbvio que se você for na Europa hoje, você vai ter dificuldade de identificar alguns grupos étnicos separados, vamos dizer assim, com diferenças culturais muito gritantes da maioria. Mas mesmo assim a gente consegue. Por exemplo, se você for na Espanha, você vai chegar numa determinada região da Espanha, por exemplo, que é chamado de País Basco, não é? Você verá grupos étnicos que não se dizem espanhóis. Eles estão... Aquele território faz parte do Estado Nacional da Espanha, só que eles se consideram bascos. Eles falam, não, nós não somos espanhóis, nós somos bascos. E isso acontece em vários lugares da Europa, né? Então, essa ideia que a gente tem dessa hegemonia, de que eles são todos iguais, por exemplo, o Reino Unido, todas as pessoas do Reino Unido pertencem ao mesmo povo, ao mesmo grupo, é errado, né? Então, sim, existem povos indígenas em todos os lugares. Na China, por exemplo, nós temos um grupo étnico, inclusive agora que está sendo denunciado, o governo chinês está sendo denunciado nos tribunais internacionais por crimes contra esses grupos, esse grupo étnico pequeno da China, né? Inclusive, isso volta e meia chega na mídia, que muito peruca de cabelo humano que a gente compra da China, muitas vezes são perucas de cabelos desse povo, né? E eles vendem os seus cabelos, ou eles são outros processos, aí vocês imaginem, né, que outros processos são esses para conseguir arrancar o cabelo dessas pessoas e poder fazer peruca e vender para o resto do mundo.
Eu acho que é importante também dizer que essa designação de índio, né, ela é uma observação, tanto quanto preconceituosa, né, sobre os europeus, dos europeus sobre os povos da América, né, que surge aí principalmente essa índio, surge principalmente durante o século XVI. 16, tá certo. Então, é questionável, né, também a gente falar que chamar até mesmo, usar essa palavra índio para chamar as pessoas, para chamar os povos originários, digamos assim, né? Aquele equívoco, né, Juan, de que os europeus, quando eles chegam no continente americano, eles estavam buscando rotas alternativas para a Índia. Eles queriam mesmo chegar no país, né, no espaço, no território Índia, para fazer trocas comerciais. Então, eles estavam buscando rotas alternativas para fazer comércio com as Índias. E aí, quando eles chegam no continente americano, eles acham que chegaram na Índia, né? Nas Índias, que é o termo específico. E aí eles vão chamar as pessoas que eles encontraram de índios por conta disso. E depois, com o passar do tempo, eles percebem que eles não estão nas Índias, mas que eles estão num novo, para eles, né, um território desconhecido. E no início eles vão achar que é uma ilha, que é pequena, e depois, com o tempo, eles vão perceber que se trata de um continente muito, muito, muito maior do que o continente, inclusive o continente deles, né, a Europa. Professor, esses tempos a gente teve uma aula e aí a professora trouxe algumas narrativas, não sei se você já leu, sobre ideias para adiar o fim do mundo, que é de um autor que ele é indígena e ele meio que conta a narrativa sobre a chegada dos portugueses. E aí na narrativa fala que tinha profecias antes que falavam sobre a vinda e chegada dos homens brancos e que eles consideravam que os brancos eles eram irmãos dos indígenas. Só que, porém, eles tinham sido, tipo, indivíduos que se perdeu, né? Que viveu várias gerações longe dos indígenas e aprendeu outras tecnologias, né? Desenvolvendo outras línguas e se organizando diferente dos indígenas. E na narrativa fala que os brancos, eles apareciam como sujeito que estava voltando para casa, não apenas como visitante. Muito bem. É o Ailton Krenak. Todo povo indígena, eles têm uma estrutura da forma como eles entendem o mundo, né? Um sistema de conhecimentos que eles explicam o mundo. Eu queria só fazer um parêntese para voltar lá na pergunta da Analice, que ela perguntou assim, se todo lugar do mundo tem indígenas, né? Eu gosto muito de falar disso, porque, por exemplo, vocês que são cristãos, as pessoas cristãs, não é? O cristianismo, ele é uma derivação, o cristianismo, a ancestralidade, né, vamos dizer assim, uma das origens do cristianismo, além das origens africanas, a mais conhecida é a origem do povo hebreu. Então, o povo hebreu, que de alguma forma é o que a gente chama de judeus, né? Os hebreus, eles são a origem dos judeus, eles se apresentavam como grupo étnico, né? Então, hoje, o cristianismo não tem nada a ver, não tem nenhuma marca étnica, ele é uma religião de conversão, mas na origem, assim, há muitos e muitos anos atrás, o povo que deu origem, uma das origens do cristianismo são os hebreus, né? Que é a mesma lógica que a gente usa para identificar os indígenas, eles também são, né? Os hebreus também eram um indígena em relação aos egípcios, por exemplo. Esse caráter da identificação grupal étnica, ela está presente em todo o processo histórico, né? Então, portanto, isso de se colocar como eu sou universal, eu sou europeu, eu sou colonizador, eu não tenho cultura, eu não tenho grupo étnico, eu sou universal, eu sou uma medida de avaliação da normalidade. E o outro que é diferente. Essa narrativa é uma narrativa ideológica
Se a gente for pensar, existe um projeto por trás. Que história é essa de você se dizer europeu, universal, de você não se dizer diferente em relação ao outro? Diferente é sempre o outro? Não. Você também é diferente se a gente muda o lugar que a gente está vendo. Né? Assim como os cristãos também são diferentes se a gente muda o lugar que a gente está olhando hoje e se a gente muda o lugar que a gente está olhando no passado. Enfim, vamos continuar a leitura? Além disso, percebemos que os etnônimos utilizados pelos portugueses para classificar os vários povos nativos comportam grande dose de invenção. Monteiro, 2001. Eram, afinal, classificados com base nos interesses e em compreensões bem equivocadas dos portugueses sobre suas línguas e características socioculturais, o que levou à criação de inúmeras novas etnias. Acredito ter sido esse o caso dos Temíminos, pois vários indícios sugerem que eles eram, provavelmente, um grupo dissidente dos tamoios, que em conjuntura de guerra acabou optando pela aliança com os portugueses. Entre embates e acordos, acabaram assumindo a identidade sugerida pelos novos aliados e, com certeza, mais condizente com seus interesses naquele momento. Tornaram-se os fiéis e valorosos Temíminos, que, liderados por Araribóia, contribuíram para a conquista da Guanabara, o que lhes valeu certos ganhos. Não tenho dúvida de que participaram dessa guerra movidos por interesses próprios. Almeidas, 2003. Situações similares ocorreram em outras regiões do Brasil, como tem demonstrado inúmeros estudos localizados. Os processos de etnificação, isto é, as mudanças culturais e identitárias impostas aos índios em situação de contato, têm sido analisados de forma articulada aos processos de etnogênese. Estes são os movimentos dos próprios povos nativos que, em resposta às mais variadas situações de desafio e violência, reelaboraram práticas e relações culturais, políticas, econômicas e sociais, construindo, para si e para os outros, novas formas de identificação. Bocara, 2001, Bart, 2000, Thompson, 1987. Considerando que os índios agiam movidos por interesses ligados a dinâmicas de suas organizações socioculturais, é essencial conhecê-los para compreender melhor suas relações interétnicas. Os estudos etnológicos sobre os tupis, que, divididos em vários subgrupos, predominavam na costa brasílica, conduzem a novas compreensões sobre suas relações de contato no Rio de Janeiro e nas demais capitanias litorâneas. Uma de suas características mais marcantes e fundamentais para essa compreensão era a extrema abertura às relações de alteridade que davam sentido às suas sociedades e que se faziam, basicamente, mediante trocas, casamentos e guerras com grupos rivais e aliados. Fernandes, 1989, Viveiros de Castro, 1992, Fausto, 2000. Daí a facilidade com que inseriram os europeus em suas relações intertribais, concedendo-lhes presentes e mulheres e integrando-os em suas guerras como aliados ou inimigos. Isso nos permite entender a inserção de João Ramalho entre os tupiniquins de São Paulo e de Caramuru entre os tupinambás na Bahia, degregados que se casaram com as filhas de grandes chefes e alcançaram postos de chefia e prestígio nos grupos que os acolheram. Monteiro, 1994, Almeida, 2003. Ambos, evidentemente, incorporaram os costumes indígenas e atuaram conforme suas normas, pois, caso contrário, teriam sido mortos como tantos outros degredados. Essas abordagens
nos levam a identificar os limites das ações dos europeus e suas necessidades em negociar e abrir mão de exigências para conseguir o imprescindível apoio dos nativos. Se Alexander Marchand, 1980, e John Hemming, 2007, já haviam há décadas evidenciado a violência das guerras contra os índios, desconstruindo a imagem de conquista relativamente pacífica do território português na América, as pesquisas atuais demonstram como as escolhas e ações indígenas foram decisivas para vitórias ou derrotas, embora eles próprios tenham sido sempre os maiores prejudicados. A maioria das capitanias hereditárias fracassou, em grande parte, por causa de ataques indígenas, e as duas que mais prosperaram, São Vicente e Pernambuco, foram aquelas cujos donatários puderam contar com o inestimável apoio de chefes nativos, com os quais estabeleceram estreito laço de aliança. Monteiro, 1994, Barbosa, 2007. Gente, olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Olha isso. Se os donatários, que eram aqueles senhores que recebiam da coroa portuguesa o direito de colonizar terras, se essas pessoas que eram os responsáveis pela colonização de determinados territórios não tivessem tido o auxílio de indígenas, eles também não teriam conseguido levar ao fim, ter sucesso na empresa de colonização. Então, o apoio indígena, as alianças que os portugueses fizeram com os indígenas, foi fundamental para o sucesso dos portugueses, né? Se os portugueses não tivessem conseguido fazer essas alianças, usando força, usando o poder econômico, usando recursos intelectuais e culturais, eles não teriam tido sucesso na colonização do território brasileiro. Então, olha aí, os documentos históricos mostram que São Vicente e Pernambuco, as duas únicas capitanias hereditárias que tiveram sucesso, que prosperaram em termos de colonização, só conseguiram isso por conta das alianças com os indígenas. Vamos continuar? Sobre essa perspectiva, ao invés de heróis portugueses derrotando índios selvagens com o apoio de índios fiéis e submissos que teriam se convertido completamente os valores socioculturais portugueses, deparamos com grupos étnicos e sociais distintos que lutavam e negociavam, a cada qual procurando fazer valer os seus interesses. Os índios, por sua vez, deixavam de ser vistos como tolos e manipulados, pois suas ações passam a ser entendidas como fruto de escolhas próprias, condizentes com as lógicas de suas sociedades e com as possibilidades disponíveis. Escolhas limitadas, sem dúvida, pois as relações eram assimétricas e ocorriam em meio a um cenário caótico de extrema violência. Elites coloniais e elites indígenas em tempo de guerra. O protagonismo dos índios nas guerras e nos disputados acordos que estabeleciam com os europeus tem propiciado novas compreensões sobre a formação das elites coloniais na América Portuguesa. Afinal, se as guerras a serviço do rei constituíam uma das principais possibilidades de ascensão social na colônia e as alianças com os índios eram imprescindíveis para vencê-las, é lícito supor que as suas ações e escolhas influenciavam as possibilidades de enobrecimento de inúmeros portugueses e luso-brasileiros. As solicitações de mercês, grosso modo, faziam referências às atividades guerreiras em defesa dos interesses do rei, o qual recompensava seus súditos, distribuindo-lhes benefícios, como demonstrou João Fragoso ao tratar da formação das elites na capitania do Rio de Janeiro. Fragoso, 1995.
De acordo com o autor, a fortuna, o poder e o prestígio eram alcançados, em grande parte, graças aos bons serviços prestados nas guerras de conquista. Além de escravos indígenas obtidos pela legítima escravização dos vencidos, garantida na lei, os conquistadores tinham a possibilidade de receber da coroa títulos, cargos e patentes que lhes conferiam posição privilegiada na colônia. Situação semelhante foi observada por Rafael Rocha, 2013, que, analisando a formação das elites no Maranhão no século XVII, demonstrou como cargos e patentes eram distribuídos preferencialmente aos súditos bem relacionados com poderosos chefes indígenas que lhes possibilitavam a vitória nas guerras de conquista. Na capitania de São Vicente, particularmente na Vila de São Paulo, as elites coloniais se formaram pela miscigenação com os povos indígenas, como também demonstra Silvana de Godoy. Por meio de casamentos, formou-se ali, de acordo com a autora, uma elite indigenista bastante dependente dos povos indígenas, com os quais mantinha intensas e complexas relações que iam do parentesco e afeto à extrema violência. Essas e outras pesquisas apontam para o papel decisivo das ações e escolhas dos índios no processo de formação de elites coloniais em conjunturas de guerra. Indispensáveis como aliados, eles mereciam especial atenção dos agentes locais e de autoridades civis e eclesiásticas na colônia e na metrópole, todos cientes da importância de agradá-los. Os líderes indígenas, por sua vez, sabedores da importância do seu papel, negociavam suas alianças em troca de benefícios que iam além dos ganhos materiais. Suas importantes funções, principalmente nas guerras, abriam espaço para certa ascensão social que, embora limitada, foi por eles bastante valorizada. Em diferentes tempos e espaços, chefes indígenas foram enaltecidos, com nomes portugueses de prestígio e concessão de favores, cargos, patentes militares e até títulos de cavaleiros de ordens militares, aos quais não poderiam ter acesso em razão dos Estatutos de Limpeza de Sangue. Melo, 1989. Contudo, os critérios de hierarquia social na colônia flexibilizavam-se conforme as especificidades locais, como demonstram as trajetórias de Araribóia e de outros líderes indígenas. A necessidade do rei e de autoridades coloniais em obter as alianças com os chefes nativos, somada ao gostos destes últimos em alcançar as honras anunciadas, incentivavam sua distribuição, o que gerou desacordo entre a mesa de consciência e ordens e o rei. Sem abordar as complexas discussões sobre esse tema, vale ressaltar as análises de Carvalho Júnior, de 2017, e Raminelli, de 2015, que demonstraram as estratégias das autoridades para condecorar os indígenas de forma limitada, sem romper as leis. Esses últimos souberam aceitar as limitações utilizando os possíveis ganhos a seu modo. Fundamental nessas análises é perceber os significados próprios que os índios atribuíam aos seus ganhos e honrarias. Sem desconsiderar os limites da mobilidade social permitida aos índios e os preconceitos e discriminações contra eles, que não se apagavam com as nobilitações alcançadas e se mantiveram por todo o período colonial, é possível perceber a formação de uma elite indígena na colônia criada, principalmente em conjunturas de guerra. Além disso, a nobreza da terra em São Paulo, e com certeza em várias outras regiões, constituiu-se mediante intensa miscigenação com os nativos. Práticas de enobrecimento dos indígenas e não indígenas parecem, portanto, ter caminhado juntos no empreendimento de conquista e de colonização. Estudá-las
de forma associada é um caminho que já vem sendo percorrido por alguns historiadores cujas pesquisas apontam novas possibilidades interpretativas sobre o tema. Aldeias coloniais, rearticulações sociais, culturais e identitárias. A política de aldeamentos da coroa portuguesa, essencial para a ocupação do território na capitania do Rio de Janeiro, só foi possível pela negociação com os chefes indígenas. Cabe lembrar que nos séculos XVI e XVII, a dependência dos portugueses em relação aos índios era imensa, e a construção do projeto de colonização dependia, em grande parte, das dinâmicas locais. Dinâmicas essas que incluem as ações dos povos subalternos, tais como indígenas, africanos e seus descendentes, como a história indígena e a história da escravidão estão revelando. O próprio projeto jesuítico de catequese foi repensado a partir dos desafios locais. Caterno Letoal, 2006, dentre os quais destacam-se as reações dos índios à presença dos missionários em suas aldeias e, sobretudo, a intensificação das guerras indígenas em toda a costa brasileira. Da pregação itinerante, passou-se à prática de deslocar os índios para as aldeias construídas nas proximidades dos núcleos portugueses. As guerras coloniais, as guerras justas e as muitas expedições de apresamento de índios andavam par e passo com a política de aldeamentos, pois diminuíam as possibilidades de sobrevivência dos índios nos sertões e os levavam, grosso modo, a acordos com os portugueses para o ingresso nas aldeias. Olha, sobre isso é importante lembrar aqui que aqui bem pertinho da gente existe uma cidade que se originou, a origem dessa cidade é um aldeamento indígena. Que cidade é essa? Moçambique. Aruanã. Aruanã também, né? Então, mas aqui pertinho nós temos Moçambique, que os colonizadores, eles recolheram, né? Apresaram os indígenas aqui dessa região e levaram todos para a colônia, né? Para o aldeamento de Moçambique. E vejam que esses aldeamentos eram uma forma de escola, era uma forma de processo de ensinar a esses indígenas a aprender a cultura do colonizador por meio da linguagem, por meio da religião, e ao mesmo tempo de apagar, de desaprender, de proibir que eles continuassem com seus valores. Esse processo a gente chama de aculturação, né? Quando você substitui a força, a cultura de um povo pela sua cultura. E esse processo de aculturação, ele foi fundamental para pacificar, na perspectiva do colonizador, para domesticar, para tornar mais fácil dominar os povos indígenas e usar os povos indígenas em favor dos interesses da colonização. Eusébio, eu só queria abrir um parênteses também sobre a parte da guerra que a gente estava lendo agora há pouco, né? É essencial a gente saber que dentro do território colonizado durante esse período, o território brasileiro, tinham-se diversas outras etnias dentro desse território. E, consequentemente, assim como em outros povos, havia conflitos entre esses povos e que os portugueses, por exemplo, eles aproveitavam desses conflitos para se aliar a determinada etnia que tinha um conflito com alguma outra para dominar, né? Assim, consequentemente, teriam-se, por exemplo, mais escravizados, eles conseguiriam
dominar mais simbolicamente determinadas etnias, né, fazer com que, por exemplo, sumisse também diversas outras etnias. Então acho que é legal a gente abrir esse parênteses. Com certeza, bem observado. Essenciais na política de colonização, as aldeias estabelecidas com um acordo entre coroa e igreja visavam não apenas cristianizar os índios, mas ressocializá-los, tornando-os súditos cristãos do rei, com vários papéis a cumprir na nova sociedade que se construía. As infindáveis leis sobre sua criação e funcionamento, Perrone e Moisés, 1992, bem como as inúmeras e variadas disputas em torno delas, indicam, além de sua importância, as diferentes expectativas dos diversos atores, índios, missionários, autoridades, colonos, etc., em relação a elas. Embora as fontes sejam limitadas para identificarmos os interesses dos índios, seus acordos e reivindicações ao rei nos dão indícios sobre suas principais aspirações no ato de aldear-se. Terra e proteção eram condições básicas no acordo de paz. Diante das guerras, escravizações em massa e crescente redução de territórios livres e recursos naturais, as aldeias coloniais eram, para eles, o mal menor. Almeida, 2003. Nas aldeias do Rio de Janeiro, como nas de várias outras regiões, os índios ressocializaram-se por meio de intenso processo de metamorfoses num cotidiano repleto de negociações, tensões e conflitos, nos quais os jesuítas tiveram papel fundamental, com o intuito de transformar e homogeneizar. Ensinaram-lhes novas práticas culturais e políticas habilmente utilizadas por eles em busca de possíveis ganhos que a condição de aldeados lhes propiciava. A evangelização dos índios e suas complexas relações com os missionários nas aldeias também tem merecido novas interpretações, baseadas nas abordagens interdisciplinares. As concessões, tolerâncias e apropriações de elementos culturais indígenas por parte dos jesuítas em suas práticas de catequese e de gestão administrativa, tão evidentes na documentação do Rio de Janeiro e de várias outras regiões, explicam como 2 missionários podiam controlar centenas ou até milhares de índios em suas aldeias. O catolicismo imposto aos índios já não é visto simplesmente como instrumento de dominação. Ao enfocar as próprias formas de compreensão e uso da religiosidade por parte dos conversos, as pesquisas atuais revelam novas compreensões sobre as relações com os missionários e as práticas de religiosidade na colônia. Pompa, 2003, Weifas, 1995, Carvalho Júnior, 2017. A conversão lhes dava instrumentos para adaptarem-se às sociedades envolventes e atuarem politicamente, solicitando mercês e contestando injustiças e situações indesejadas, conforme as regras portuguesas. Os aldeados apropriaram-se da cultura política do antigo regime, baseado na troca de favores e serviços, um sistema de reciprocidade no qual os súditos serviam ao rei, que, em papel de monarca justo e piedoso, os recompensava. Em suas petições apresentavam-se com o nome de batismo cristão, a partir da aldeia na qual habitavam, enfatizando, em geral, os muitos serviços prestados ao rei que os faziam merecedores das solicitações reivindicadas. Rearticularam-se, portanto, social e culturalmente entre si e com outros grupos, assumindo a nova identidade que lhes havia sido dada ou imposta pelos colonizadores, a de índios aldeados, súditos cristãos de Sua Majestade. Nessa condição, identificavam-se e eram identificados até o início do século XIX
quando ainda lutavam para garantir o mínimo de direitos que a legislação lhe permitia. Escravidão e trabalho indígena. Desde as pesquisas de Stuart Schwartz, 1988, na Bahia, e de John Monteiro, 1994, em São Paulo, o equivocado pressuposto de que a mão de obra indígena teria sido pouco utilizada na agricultura já não se sustenta. No Rio de Janeiro do século XVI ao XIX, os índios, na condição de escravos ou aldeados, integraram a força de trabalho da região. Essa integração variou ao longo do tempo quanto às diferentes atividades exercidas e principalmente quanto à sua intensidade. Apesar da escassez de fontes para se identificar os escravos índios, dadas as restrições legislativas, há claros indícios de sua ampla existência na capitania até pelo menos a segunda metade do século XVII. Embora o tráfico negreiro já estivesse em franco desenvolvimento e o trabalho dos escravos negros fosse também bastante utilizado, as fontes indicam que os índios ainda constituíam ali força de trabalho essencial. Informações documentais historiográficas permitem supor que no Rio de Janeiro, tal como Bahia e São Paulo, a utilização do trabalho dos escravos africanos aumentava na medida em que diminuíam as possibilidades de uso da mão de obra indígena, por diversas razões que não serão aqui abordadas. O trabalho dos índios era a alternativa mais racional para uma economia que visava a acumulação com um mínimo de investimento de capital. A guerra, principalmente contra o gentil, apresentava-se na América como mecanismo fundamental de montagem da economia colonial, agosto de 1997. Isso se observa claramente no Rio de Janeiro, onde inúmeros povos indígenas, aliados ou inimigos, desempenharam um importante papel, tanto na guerra como na construção e desenvolvimento da nascente capitania. Os inimigos tornavam-se escravos legítimos e eram dados como recompensa aos bravos guerreiros do rei. Ao analisar as formas de acumulação da elite no Rio de Janeiro do século XVII, João Fragoso, 1995, demonstrou com a montagem das fortunas das famílias mais poderosas da região não se deu apenas por meio de compras. Seu patrimônio agrário, escravista, constituiu-se e reproduziu-se também pela adoção das sesmarias, índios cativos e créditos obtidos por estreitas relações com o poder. Fragoso, 1997. Gente, é incrível isso, né? O enriquecimento dessa elite agrária não foi só por conta da posse da terra, né? Mas por conta da escravização dos cativos, bem como de empréstimos, né? Feito pelo poder real, pela coroa. E outra observação também, Eusébio, é que a Seis Marias ela foi uma política de distribuição de terra, mas que também dava aval para esses colonizadores portugueses virem e já ter um acúmulo, digamos assim, de escravizados e de fortuna, né, propriamente dito. Então, sim, era uma perspectiva de permanência também nessas terras, já não era mais uma questão de apenas de vir aqui, pegar a riqueza e voltar para a Europa. No caso, seria de permanência já. De consolidar a presença, né, colonizadora no território. Os aliados também constituíram importante força de trabalho na capitania até o século XIX. Aldeavam-se para cumprir inúmeras funções, dentre as quais a de servir ao rei, aos moradores e aos missionários sob a imposição do trabalho compulsório, regulado por várias leis que, como de praxe, variavam ao longo do tempo e de acordo com a pressão dos interessados.
foram inúmeras as disputas em torno da repartição do trabalho dos aldeados. Disputas essas que não se davam simplesmente entre colonos e jesuítas, como costumava sugerir a historiografia. Apesar da condição subalterna e dos incalculáveis prejuízos, abusos e explorações que lhes eram impostos, os índios participaram ativamente dos embates sobre seu trabalho. Os jesuítas, inúmeras vezes, deixaram claro os limites do seu controle sobre eles. A repartição dos aldeados para os serviços ficava a cargo dos líderes indígenas, que, como capitães mores das aldeias, eram encarregados de intermediá-la com o padre superior. As fontes sobre os conflitos nos permitem identificar nas aldeias um complexo jogo de força entre os chefes indígenas, os índios comuns, os padres superiores, os moradores e as autoridades locais, sem descartar as possíveis dissimulações presentes em todos os discursos que procuravam justificar o não cumprimento das ordens reais. É imperioso constatar a participação dos indígenas nesses embates. Escravizações ilegítimas também foram contestadas pelos próprios índios, que recorriam à justiça para obter a liberdade, como demonstraram Melo, 2009, na Amazônia, e Rezende, 2003, em Minas Gerais. Não resta dúvida que a inserção dos índios nas atividades produtivas da capitania passava também por seus próprios interesses e possibilidades de resistência, tendo sido amplamente disputada até o século XIX, tanto no Rio de Janeiro como em outras regiões do Brasil. As atuais pesquisas sobre o trabalho indígena na América Portuguesa revelam a complexidade das múltiplas formas e relações de trabalho na colônia e apontam para a importância de análises que levam em conta, de forma articulada, as diferentes modalidades de trabalho compulsório e o trabalho escravo dos índios, africanos e seus descendentes. Eu percebi que a autora ela tem um cuidado também de escrever nessa nova historiografia, segundo ela, das diversidade e das complexidades, na verdade, que as relações políticas que os indígenas mantinham, né? Então eles faziam questão de colocar também os seus próprios valores, as suas próprias crenças, a sua própria política dentro desse processo também, né? E tira também essa questão de subalternidade apenas, né, dos indígenas como passivos, como pessoas que não têm uma política específica, como pessoas que não desenvolveram uma complexidade de pensamento, né? Então você vê que é tão complexo isso tudo que os próprios portugueses, os colonizadores, eles não tinham essa questão de serem superiores durante essa questão da colonização. Tanto é que eles próprios teriam que adaptar essas políticas de colonização deles para conseguir fazer alguma coisa dentro do território, né, que eles estavam invadindo. Faltam 10 minutos para a gente concluir o nosso teto e a gente poderia parar por aqui e retomar na próxima terça-feira a partir das extinções das aldeias coloniais e apagamento de identidades indígenas de meados do século XVIII ao século XIX. Muito bem, gente, agradeço a participação, foi muito válido, e aí a gente continua terça que vem.